Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal agora, a compartilhar esse vídeo com um amigo, com um grupo, com a família. Compartilhe com alguém. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Não esqueça de deixar o seu like aí, deixar os seus comentários. Isso, vamos ajudar no engajamento desse vídeo aí para alcançarmos mais pessoas. O YouTube entende que dessa forma o vídeo se torna relevante aí, ok? Maravilha, mas vamos lá? Livro de Gênesis, no capítulo 22, o versículo de número 1. Olha o que diz a Bíblia. Depois dessas coisas, tentou Deus Abraão, e Abraão disse-lhe: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se Abraão, pois, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Voltaremos para junto de vós. Irmãos, a Bíblia está falando que Deus tentou Abraão. Então, alguém pode dizer assim, mas olha, a própria Bíblia vai dizer que Deus não tenta ninguém, ninguém pode dizer que por Deus é tentado, lembra disso? Ninguém pode dizer que por Deus é tentado, mas quando a Bíblia está dizendo que ninguém por Deus pode ser tentado, está falando na segunda intenção da palavra, porque a palavra tentado tem 2 sentidos. O primeiro sentido tem como apenas um teste, uma prova, colocado à prova, sendo testado. O segundo sentido é induzir ao erro, tentação com sentido de indução ao erro e ao pecado. O que Deus nunca vai fazer e não faz é induzir alguém ao erro, induzir alguém ao pecado. Mas colocar à prova, Deus vai colocar as pessoas à prova. Deus coloca à prova quem Ele ama. Deus prova aquele que Ele ama. Lembra disso? Deus prova, Deus corrige, Deus chama a atenção, Deus coloca à prova. Lembra de Jó? O Jó também passou por um teste, passou também por uma provação e foi aprovado. Olha, precisamos ser aprovados no final da aprovação. Então, cuidado para você não ceder, aí de repente não ser aprovado diante da prova que Deus colocar em tua frente, nas tuas mãos. Abraão agora é testado, é aprovado como seu filho. Abraão demorou aproximadamente 100 anos de idade para adquirir um filho. Lembra da promessa? O primeiro filho que ele tem ali, que é Ismael, está fora da promessa de Deus. Não estava na promessa, porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e Abraão era casado com Sara ou Sarai, agora Sara, depois que o Senhor muda o nome dela. Então, a promessa era para eles, mas antecipam em alguma coisa, tenta dar um jeitinho, acaba dando errado, aí sai Ismael com a serva Agar. Mas vamos lá para aquilo que a gente leu aqui. Então, Abraão está sendo provado por Deus agora. Deus colocou ele à prova e disse: Abraão, eu quero que você pegue o teu único filho e leva a um dos montes ali localizado em Moriá e oferece em sacrifício a minha pessoa, em holocausto para mim. Olha, isso é uma coisa difícil, já que 100 anos demorou para Abraão adquirir o filho da promessa. Agora Deus está tirando a promessa dos braços de Abraão, pedindo para ele oferecer. Abraão poderia ter falado não. Escute isso com atenção. Se Abraão falar não, ia mudar o que na vida de Abraão? A vida de Abraão ia continuar normal. A única coisa que ia acontecer é que Abraão não ia ser chamado pai da fé. Abraão não ia ser chamado amigo de Deus como ele é chamado. Um exemplo de fé, de uma fé extraordinária. Não, Abraão não teria esse título. Quando Deus coloca a gente à prova e a gente é reprovado diante dessa prova, não muda nada na nossa vida. Não significa que nós pecamos, não significa que nós falhamos.
Não, isso não significa, eu estou falando da prova que Deus coloca em nossas mãos. Não significa que a gente falhamos ou estamos em pecado, se a gente falar não. Mas ele resolve falar sim para Deus, e quando ele resolve falar sim, as coisas começam a mudar na vida dele. O que é que começa a mudar? Ele tem que abordar o jumento, levantar de manhã cedo, abordar o jumento, cortar lenha e chamar duas pessoas de confiança para estar lado a lado com ele. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo quando Deus tem uma promessa na sua vida, quando Deus tem um compromisso com você, quer fazer algo extraordinário com você, primeira coisa que você tem que fazer é levantar de manhã cedo, é levantar pela madrugada, é ter uma intimidade maior com Deus, é preciso ter uma intimidade maior com Deus. Se eu quero me encaixar na promessa que Deus tem para a minha vida, eu tenho que me levantar de madrugada, eu tenho que ter quando eu falo levantar de madrugada, eu tenho uma intimidade maior com Deus. Não só ter intimidade maior com Deus, como também abordou o jumento. Abordar o jumento significa estar à disposição. Eu quero relatar isso. Abraão está dizendo, eu estou à disposição. Porque ele levanta de manhã, ele aborda o jumento, ele está dizendo, eu estou à disposição para que a promessa de Deus aconteça, para cumprir a vontade de Deus. E quando ele faz isso, além de abordar o jumento, a Bíblia vai relatar para nós que ele chama duas pessoas, dois servos de confiança, chama e diz, vamos comigo. Ou seja, quando eu quero andar na direção de Deus, eu não posso andar sozinho. Olha, lembra de Jesus? Jesus, ele chama seus 12 discípulos. Dos 12 discípulos, ele tem 3 mais próximo dele, que se aproxima mais. Jesus andava com pessoas. É necessário você poder contar com pessoas. Se você não tiver amigos a quem pode contar, a situação fica um pouco mais difícil. Então, conte com alguém que ore sempre por você. Conte com alguém que jejue em vez em quando por você. Conte com alguém que interceda por você. Tem uma equipe de intercessão na sua vida para que Deus possa continuar te abençoando. Então prepare tua esposa, prepare teus filhos para orar por você e você seja um intercessor na vida de alguém também. Isso é importante. Além de Abraão levantar de manhã, significando ter intimidade mais com Deus, além dele abordar o jumento, dizendo, eu estou em prontidão para cumprir a tua vontade, além dele ter amigos, a Bíblia diz que ele corta a lenha. Olha o que está dizendo a Bíblia, o versículo de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque, que era o rapaz responsável, aonde Deus tinha pedido para ele que seria oferecido em sacrifício, o filho, e rachou lenha para o holocausto. Preparou, ou seja, ele preparou para poder fazer o holocausto. Aí às vezes eu não quero ter intimidade com Deus, às vezes eu não quero pagar um preço maior, às vezes eu não tenho amigos que ajudam na minha intercessão, às vezes eu não estou em prontidão e quero ser usado, e eu também não quero cortar lenha, que cortar lenha é aquilo que eu acabei de dizer agora, significa preparar. Não quero ter uma preparação, você precisa ter uma preparação. Abraão faz tudo isso, tem a preparação. E para onde é que ele vai? Ele vai para onde Deus mandou ele. Se você levantar, ter uma vida de oração diária, ter uma intimidade com Deus, jejuar, ter uma intimidade maior com Deus, se você tiver pessoas que intercedam pela tua vida, se você tiver em prontidão para obedecer à voz de Deus, e se você tiver condições de se preparar e se preparar para aquilo que Deus tem chamado você, meu irmão, você pode ir em direção à promessa, pode ir em direção ao lugar que Deus te enviou, sabe? Porque Deus vai honrar você. É o que acontece com Abraão. Ele sai dali e vai para onde Deus tinha falado com ele. E sabe o que Deus faz? Deus honra ele. Eu quero finalizar dizendo, se você fazer tudo isso, Deus vai honrar a tua vida. Amém? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.